aproximar as pessoas a partir de diferentes culturas e de diversos territórios, né, principalmente de comunidades tradicionais e também comunidades urbanas, a partir do turismo de base comunitária, mas também pensando em discutir o deslocamento com eventos assim como esse, né, que na verdade ele surge a partir de várias inquietações, né, dentre elas o fato de eu ter pesquisado sobre comunidades quilombolas durante muito tempo e perceber que essas comunidades que sempre foram invisíveis, né, dentro delas ainda existem corpos que se tornam invisíveis, muito mais invisíveis, né? No caso, o que me inquietava era o fato das mulheres quilombolas não também estarem dentro dessas histórias, né? Não terem voz. E eu, durante o mestrado, durante esse tempo que eu fiz o mestrado, por exemplo, eu não tive contato com a Beatriz Nascimento, né? Então, por isso que eu trouxe esse filme, e ele fala muito sobre quilombos. A Beatriz Nascimento, ela pesquisou mais de 20 anos, mais de 2 décadas, sobre quilombos. Ela fez uma grande trajetória, uma pesquisa que ela comparou quilombos na África, Brasil, e ficou por mais de 2 décadas invisibilizada também, né? Essa história, ela ficou apagada do meio acadêmico por todo esse tempo. Então eu tive que sair do meio acadêmico também para ter acesso a essa história, né? Então, assim, pensando em territórios de pensamentos dominantes, né, onde não tem espaço também para esse tipo de corpo, né, um corpo pensante também, um corpo de uma mulher negra que teve um papel muito importante também nas pesquisas, na história também, que ocupou um espaço que não é ainda reconhecido, né, como um local que ela poderia estar ocupando. Cada uma delas vai contar um pouco também do seu corpo, né, desse deslocamento em todos esses territórios, né, e trazer visibilidade para a história de cada um, né. E acho que muito simbólico o Instituto Black Bone, hoje em dia ele se torna simbolicamente também um território, um quilombo urbano, né, como um local de espaço de resistência. Então, é só para dar uma introduzida. Então, a Rimena vai falar também sobre o trabalho dela e todo mundo aqui vai falar um pouco sobre o deslocamento. Oi, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre quis vir ao Brasil e acho que não sabia por quê. Talvez só hoje posso entender que talvez esta era uma das razões que eu tinha para vir compartilhar um momento, uma conversação com vocês e com vocês. Então, obrigada pela oportunidade de compartilhar. Eu sou originalmente chilena, mas moro em Califórnia agora, tenho morado em muitos lugares. Eu nasci numa época da ditadura militar chilena, então acho que essa experiência foi como o primeiro deslocamento em que eu era muito jovem, então muito nova, então acho que a gente foi deslocado da sua infância, uns da juventude, outros da vida também, ou dos espaços físicos, com o exílio, das respostas para as famílias que não podem encontrar as pessoas que sumiram pela violência da ditadura. Então, acho que tenho sido como um testemunho
de muitos deslocamentos. E acho que essa experiência ficou fazendo um eco, onde eu ia, sempre procurava os grupos, os povos que experimentavam o deslocamento. Acho que porque eles faziam uma ressonância mais forte comigo mesma que outros povos. Então era como ver-me num espelho. Então acho que sempre quis trabalhar com os temas do deslocamento, mas não sabia como. Eu viajei muito jovem por América Latina, conhecendo comunidades indígenas, e tenho 2 filhos mapuche, indígenas de Chile e Argentina. Penso que sempre estive procurando uma identidade que eu não tive. Então, acho que meu trabalho é só uma representação disso. Agora que eu faço o trabalho com as histórias, com arte. Eu também ensino arte a pessoas com doenças mentais que têm que são dependentes químicos também. Então sinto que trabalho com um dos grupos mais deslocados da sociedade, porque muitos de meus estudantes são gente de cor, são pobres e são doentes. Então, para a sociedade, são as pessoas que não têm muita validação. Então, acho que meu trabalho sempre tem que ver com o deslocamento. Fiz meus estudos em História e História da Arte, e eu me interessei por uma coisa que é um pouco estrangeira, mas não tanto, é para a cultura afro-brasileira, mas pelos afro-brasileiros que retornaram pela África, então os agudas. E eu acho que não era uma coincidência, porque morando eu acho, no Caribe, eu sei que sempre a gente está interessada nessa separação da África para as Américas, para o Caribe. Então, esse deslocamento dos africanos que foram para a África, para a América. Mas nunca pensamos no impacto pela África. E eu acho que isso que eu queria ver por minha própria história, porque eu sei do meu pai vindo pela Martinica, mas como essa relação do Caribe com da visão da África pelo Caribe das Américas. Então, essa questão dos afro-brasileiros é um pouco relacionado, porque eu achava interessante que sempre tem pesquisa sobre a herança africana nas Américas, mas o que acontece com a visão das Américas na África? E então, essa coisa dos afro-brasileiros que voltaram para a África, eu acho interessante, porque é um outro deslocamento. Eles, quando estavam no Brasil, são escravos, eles afirmaram sua identidade africana, mas quando eles voltaram para a África, eles afirmaram sua identidade brasileira. São os chamados de agudas, brasileiros, e construíram casas que são parecidas com as casas que a gente vê no norte do português, essa arquitetura colonial. Então, meu interesse é isso, entre os laços entre a África e a diáspora. E dessa pesquisa, porque eu comecei essa pesquisa quando eu estava estudando lá na Inglaterra, fiz um mestrado em estudos africanos, e encontrei uma amiga na Nigéria, e a gente começou a falar disso, esses laços entre a África e a América. E então a gente criou um coletivo de 2 pessoas chamado Bocantagem. Bocantagem é uma palavra do crioulo que significa diálogo. Quer dizer que se você organiza o Bocantagem é um diálogo, um fórum. E então, porque a gente queria
falar dos laços entre a África e sua diáspora. E entre os povos das diásporas também. Porque quando a gente falou, mas achei interessante, estava em Londres, ela é da Nigéria, e ela vinha comigo uma festa das pessoas, uma amiga minha que é da Martinica. Ela me falou, mas achei interessante a gente na Inglaterra conhecer o Caribe, mas mais Jamaica, porque, claro, as Antilhas anglófonas. Então, dentro da Inglaterra, a percepção do Caribe e da África é ainda uma visão colonial, porque são os países que falam inglês, ou os países ou na França que falam francês. Então, tem uma visão muito fragmental da diáspora. E as duas queriam mostrar a diversidade. Então, nesse jeito, falar do deslocamento, mas mostrar a união, os laços entre os países. Então, o foco inicial é sobre essa questão da diáspora, mas não é só isso da diáspora, é também pode ser de outros países, porque é um foco início. Então, essa questão dos laços, e através da cultura, e como ela fala, da arte, mas também da educação, porque eu venho do meio da educação, então eu acho importante mostrar esses laços, mostrar que somos, que todos temos algo em comum, e que todos somos ligados um ao outro. Então esse é o projeto que eu tenho com minha amiga, e de fazer de mostrar pessoas que foram deslocadas, mas que têm muitos em comuns e que têm uma ligação. Eu sou Cristiane Santos e o nome indígena é Papião Caripuna. Caripuna é o povo que eu pertenço, que é no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. E assim, eu deslocada desde quando eu nasci, né? Que meu pai é negro, brasileiro, é carioca, e minha mãe do Amapá. Então a gente foi descoberto que tinha uma neta e eu vim parar no Rio de Janeiro. Então saí do Oiapoque, que é a base da família toda. Vim para o Rio de Janeiro, uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Para mim foi um mundo totalmente novo, onde não tinha a família, que é muitos primos juntos, né? E de repente você morar num apartamento que você não via a parte da frente, o que tinha na tua frente, que porta era aquela que estava na sua frente, né? E quando eu caio no mundo indígena, porque eu trabalhava na Unimed Rio, era loura, porque tinha que ser loura, que a Unimed Rio te impunha a ser loura para ser uma gerente. E eu fui trabalhar no primeiro Fórum de Igualdade Racial que a Unimed tinha dado um patrocínio. Quando eu cheguei lá, eu passei, um cacique me olhou e falou assim, você é da onde? Eu falei, sou do Rio, minha mãe que é índia. Então ele falou assim, mas como a sua mãe é índia e você não é índia? Eu falei, eu não sei. E aquilo me irritou, porque o tempo todo eles ficavam o tempo todo querendo puxar assunto, e eu corria deles. Até que uma das índias virou, me deu um cartãozinho e fez assim pra mim, quando você não tiver mais emprego, você me procura. Depois de 15 dias eu perdi o emprego, pra mim a culpa era da Índia, de qualquer jeito. Aí eu fui cair dentro da época que o Museu Maracanã, né, Aldeia Maracanã. Eu fui até lá e quando eu cheguei lá, era tudo que eu vivia quando criança, era o que tinha ali na aldeia. Aí eu falei, putz, eu sou igual a eles e eu tô dizendo que não sou, né? Então todo o meu trabalho que eu fazia de direitos humanos, igualdade racial, liberdade religiosa, eu passei a fazer em prol das comunidades indígenas. Sendo que eu comecei a ver a discriminação quando eu chegava em certos lugares por eu ser branca. Então era branca fantasiada de índio. Aí eu comecei a questionar como era isso. O que eu fiz? Eu retorno para o Oiapoque, me vejo lá igual a todos do Oiapoque, porque Caripuna significa povos misturados. Então nós somos negros, nós somos brancos, nós somos os morenos da descrição dos livros brasileiros, né? Que toda comunidade indígena é morena e não é. Ela vai do branquinho até o sarará. Então, quando você vai para o Nordeste, aí começou os meus deslocamentos de procurar quem são esses povos.
e por que são misturados. Aí eu começo indo para o Nordeste brasileiro, e lá eu descubro que tem comunidades que são os Turucá, que eles são morenos, do cabelo sarará e olhos verdes, sem ter contato com outros povos, são isolados lá dentro. Então você começa a se questionar por que há a discriminação racial se nós somos todos iguais. Aí eu começo em busca desses deslocamentos. No deslocamento, eu descubro a espiritualidade, que aí eu começo a ver os rituais. Como indígena, eu posso participar de alguns rituais que o antropólogo não entra. Aí dentro desses rituais, você começa a ver as semelhanças dos rituais africanos dentro dos rituais indígenas ou os indígenas dentro dos africanos. Aí você começa a se questionar. Aí você cai no quilombo, que é o quilombo, que é a ligação dos dois elos, aldeia e africanos. Como eles fugiam juntos, então ali dentro estava o mistério, ali dentro está o mistério. Só que com essa chegada da invasão, né, que eu chamo de invasão dos pentecostes, ele tira o quilombo, tira a casa de reza do quilombo e coloca uma igreja. Então ele mata ali toda a ancestralidade do local, todo o pertencimento étnico da localidade. E quando você fala de deslocamento religioso ou espiritual, ele está ligado, tudo se liga ali naquela casa de reza. As conversas são feitas ali dentro, como é feito na aldeia, é feito no quilombo. Aí eu começo a ir atrás desses quilombos indígenas, que são quando você mora dentro do Nordeste, que tem a parte do africano com o indígena morando dentro de uma aldeia. E como isso vem sendo feito no Brasil, essa preservação, né? Porque quando a sociedade fala... A primeira coisa que a sociedade não indígena ou não quilombola faz é nos colocar longe, distante. Reunião para os quilombos é separado das reuniões indígenas. Porque ele sabe que se juntar os dois, a força nossa é muito maior. Então ele começa a nos colocar um contra o outro. A Dilma vai e autentica os quilombos, não faz as aldeias, não dá o pertencimento étnico das aldeias. Então ela começa a jogar um contra o outro. Então a nossa função, que trabalha com direitos humanos, é dizer que nós não somos um contra o outro. É que nós somos unidos e nos deslocamos o tempo todo, tanto nas nossas histórias quanto nos nossos conhecimentos ancestrais. Esse evento, né, Deslocamento do Corpo, Alma e Território, que foi realizado no Instituto Black Bone, ele tem como proposta trazer histórias e trajetórias de pessoas que se deslocam, né? Na verdade, entender como é que o corpo ele se desloca por diversos territórios, porque nós como indivíduos estamos sempre em processos de deslocamentos, né? Só que cada corpo tem uma trajetória e uma história própria, única, e a experiência do deslocamento deles também, cada pessoa tem essa experiência de uma forma diferente, né? Então, se você é uma minoria, se você é uma minoria negra, indígena, né? O seu deslocamento em outros territórios vai ser diferente, você vai ser visto de uma forma diferente, vai ser invisibilizado em alguns locais, vai ser visibilizado em outros. Então, eu acho que conseguir perceber a importância, né, e como que a sua trajetória se dá em todos esses territórios, a partir de diversas experiências, é importante para a gente conseguir se entender como humanidade, né? É importante para a gente se entender como Brasil também, né? Porque nós temos muitas histórias, né? Muitas realidades, só que as minorias ainda estão em situações com poucos direitos, né? Então, esse deslocamento também ele se dá pela falta também dos direitos, né? Que acontecem em diversos corpos, a partir da violência, a partir da dor, a partir do racismo. Então, eu acho que a importância disso é a gente começar a colocar essas histórias para fora
e começar a entender o deslocamento de cada corpo, né? Porque todos precisam ter os mesmos direitos de se deslocar por todos os territórios como iguais.